João capítulo 1, verso 6, que diz assim: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cresçam por ele. Quem era João e o que João veio fazer? Aqui já começamos a observar que a própria Bíblia, sendo mencionada pelo evangelista João, ela está aqui dizendo quem era João e o que ele veio fazer. Então observa que ele está falando de identidade. Diga comigo, identidade. E eu vou falar para você hoje em poucas palavras, vou tentar dentro do meu tempo, explicar por que é tão importante a gente entender sobre esse assunto. A Bíblia fez questão, o evangelista João fez questão de dizer aqui no versículo de número 6, que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então a Bíblia começa a falar dele que apesar de Jesus ser o Logos, apesar de Jesus ser aquele que veio para trazer luz aos homens, ele fez questão de dizer que além de Jesus também tinha um homem enviado por Deus. Então se alguém perguntar para você assim: ô irmão fulano, quem foi João Batista? A primeira informação que você tem na Bíblia é: João Batista foi um homem enviado por Deus. Essa identidade foi a identidade que a própria Bíblia deu para ele. É lógico que nós vamos ver as outras características, que ele era um homem que foi criado desde menino no deserto, que ele usava roupas de pele, que ele comia mel com gafanhoto. Ele era um homem que ajuntador de multidões, mas a primeira informação que nós temos a respeito dele é que ele era um homem enviado por Deus. E logo depois que a Bíblia fala que ele era um homem enviado por Deus, a Bíblia continua falando aqui, dizendo o que ele veio fazer. Olha o versículo 7 aí, versículo 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Então o que João veio fazer? Ele veio testemunhar a respeito de quem? De quem? De Jesus, que ali é chamado de luz, ou logos, né? Para quê? Para que as pessoas, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele, de João. Então João foi enviado por Deus para testemunhar, para que todos aqueles que ouvirem o seu testemunho e passarem por Cristo, acreditem que Cristo é o Filho de Deus. Olha que missão boa, olha que coisa boa, maravilhosa e santa, quando a gente tem o nosso entendimento. O problema é quando a gente não tem. É quando nós não sabemos direito o que é que nós viemos fazer aqui. Muita gente não sabe o que veio fazer nessa terra. Ele não tem noção, ela não tem noção, não conhece a identidade, não conhece os porquês da vida e cria nessa pessoa uma crise existencial. O que é crise existencial, pastor? Crise existencial são sentimentos que nós temos por não saber o que nós queremos nem para onde nós vamos. Nós não temos convicção da obra de Deus na nossa vida. Então a gente acha que nós somos pessoas comuns e temos que viver uma vida assim comum e temos que seguir nosso pensamento e ir para onde o nosso nariz está apontando, e nossas vocações, nossas emoções, elas são colocadas em primeiro lugar na nossa vida. Então uma coisa dá certo, outra coisa não dá certo, outra coisa dá certo, outra coisa não dá certo. Aí tenta uma coisa, fracassa, aí tenta outra coisa, fracassa, por causa da dúvida. A Bíblia fala que a dúvida é pecado, a fé é de Deus e a dúvida do diabo. Tiago diz que aquele que duvida é como as ondas do mar. Como é que as ondas do mar? Tem hora que ela vem lá no alto, aí depois que ela passa pelo alto, o que ela faz? Por que as pessoas ficam assim, Ora está firme, ora está fraco, ora está forte, ora está fraco, ora quer, ora não quer, ora está cheio do Espírito, ora está fraco na mão de Satanás, outra hora está expulsando demônio, outra hora está comendo as alfarrobas, que é a comida dos porcos. Por que as pessoas ficam assim? É porque elas não têm entendimento da sua identidade.
elas não sabem quem são, nem o que estão fazendo, e nem para quem que ela está atuando. Então ela acha que pode ter uma vida normal. Ela acha que pode viver segundo os seus preceitos, sua mentalidade, seus pensamentos, e nada dá certo na sua vida. As coisas não dão certo na vida, por falta de direção, por falta de destino, de saber. E a Bíblia aqui diz que João, ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Então ele veio. O que você é, João? Eu sou a testemunha de Cristo. Eu sou aquilo que está escrito lá em Isaías capítulo 40, que eu vim para aplanar o caminho do Senhor, abrir os caminhos para que o Salvador viesse. Então observe aqui que a Bíblia começa a falar de João, mostrando para ele, para nós, quem era João e o destino. Agora a Bíblia começa de novo lá no versículo 19, Jonas, vai lá, no verso 19 aí da sua Bíblia. Olha como é que é tremendo esse texto aqui, falando de identidade. Olha o versículo 19, este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem o quê? Quem és tu? Segura aí, Jonas. Olha a identidade voltando de novo. Os caras mandaram sacerdotes, levitas, homens que conheciam as escrituras, homens que trabalhavam com a adoração de Deus, e fizeram uma só pergunta para ele: quem que é você? O que será que João disse? João poderia dizer, eu sou o Cristo. Porque João, irmãos, eu vou dar uma prévia aqui rapidamente. João, ele nasceu de Zacarias e da sua mãe Isabel. Isabel já era uma senhora. O pai dele, Zacarias, era um homem que já estava de muita idade. Ele servia na casa de Deus, no templo. E como havia uma promessa que Deus enviaria um homem para abrir os caminhos do Senhor, ela ficou grávida. E quando ela ficou grávida, e quando João soube, quando o pai dele, Zacarias, soube, ele deu uma desdenhada da fé. E na hora que nasceu a criança, que perguntaram para as pessoas, como é que vai se chamar? Então Deus cura a boca dele, ele fala, vai chamar João. João quer dizer dádiva de Deus. E então depois que ele se tornou adulto, ele passou a usar roupa de pele de camelo, de animal. E ele passou a comer mel silvestres e gafanhotos. E ele começa aqui a pregar no Rio Jordão. As pessoas andavam 25 quilômetros e arrastavam multidões. E os sacerdotes, os fariseus, os levitas ficavam enciumados. Ele era levita, ele deveria ser o sacerdote de Israel. Mas os dois sumos sacerdotes que ali existiam, Anás e Caifás, o sogro e o genro, eles eram colados com Herodes. Então aquele título que eles exerciam de sumo sacerdote era político. E João vivia no deserto. Ele era para ser o sumo sacerdote. Ele era levita, ele era descendente de Levi, ele era da tribo de Moisés. E a multidão rodeava ele, era muita gente, passava o dia inteiro na beira do rio, ouvindo. E a pregação dele era: arrependei-vos, arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. E eles ficavam com tanto ciúme, e eles mandaram ali, mandavam ali os levitas, os sacerdotes, e perguntarem: quem és tu? Agora o que será que ele diz? Olha o verso 20. Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Ele estava determinado a falar quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele conhecia a identidade dele. Então ele dizia: eu não sou o Cristo. Ele poderia agora surfar, dar uma surfada na sua vaidade e dizer: olha, eu de repente sou até o Messias aí. Mas a Bíblia diz que ele não fez nenhum milagre. Ele não fez milagre. Então ele disse assim: olha, uma coisa eu já vou dizer para vocês, eu não sou Cristo. Então vamos lá para o versículo 21. Então eles perguntaram: então quem tu és? Pois, és tu Elias? Ele disse: o quê? Não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Verso 22. Disseram-lhe, pois,
declara-nos quem és, para que demos respostas àquele que nos enviares. Que dizes a respeito de ti mesmo? Para um pouquinho aí. Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Quem é você? Você quem é? O que você faz? Por que você existe? Qual é a missão que Deus te deu? Deus te trouxe a vida para quê? Será que Deus te trouxe a esse mundo para você usufruir dos prazeres que a carne te proporciona? O que você veio fazer aqui? Por que você existe? O que você diz a respeito de você mesmo? Pastor, eu não sei. Eu não sei dizer para o senhor. Até hoje eu tenho algumas crises existenciais. Não, mas eu não sei, eu não sei nem bem o que eu quero, eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Sabe por quê que as coisas dão errado na tua vida? Porque falta no seu coração o discernimento daquilo que Deus traçou para você e falta cumprir esse propósito. Que foi para isso que você existe. A Bíblia diz lá em Atos, que diz o seguinte, que Deus determinou o tempo e o lugar da nossa habitação. Foi Deus quem determinou onde nós íamos nascer e quando nós deveríamos nascer. Deus tem um propósito para a nossa existência. Por que meu pai foi assim? Por que eu nasci da minha mãe? Deus tem um plano. A Bíblia fala que desde antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amou. A Bíblia diz no Salmo 139 que nada foi encoberto aos olhos de Deus a nosso respeito, que quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, nossos ossos ainda eram informes, não dava para nem ver, na verdade, o formato humano que estava na barriga de nossa mãe. A Bíblia diz no Salmo 139 que os olhos de Deus já estavam sobre nós e já nos contemplava e já havia um caminho traçado para nós. Mas quando a gente não entende isso, a gente sai dando cabeçada. Observa a vida profissional de algumas pessoas. A gente pergunta, qual é a sua profissão? Eu sei, eu sou um pouco de pedreiro, eu sou um pouco de carpinteiro, eu sou um pouco de não sei o que, eu sou um pouco de não sei o que mais, eu sei cozinhar, eu também. Mas qual é a sua profissão? Não, eu sou desempregado. Mas está desempregado? Estou desempregado. Mas por que você não se torna um cozinheiro? Por que você não se torna um pedreiro, então, já que você sabe? Por que você não se torna um escritor, já que você escreve? Por que você não torna um cantor, já que você canta? Não, é porque eu não sei. Eu começo a pensar que é uma coisa, daqui a pouco dá alguma coisa errada, eu vou embora, abandono, faço outra, e depois estou desempregado. Então essa indecisão na vida das pessoas faz com que elas se distanciem do plano de Deus. Olha só, o que você diz de você mesmo? Olha o versículo 23. Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías disse que haveria alguém que viria na frente de Jesus, para preparar o caminho para que Jesus viesse. Então ele pregava para a multidão, que uma grande multidão que existia, que Jesus iria vir e que ele iria pregar. Então João Batista, ele tem discernimento, ele tem entendimento de quem é ele. E você, tem? Ou você está cheio de dúvida? Ou você está na fé, mas amanhã você está no mundo? Você não tem certeza, se você deixa as dúvidas entrar no seu coração, você deixa o pecado falar mais alto do que você. Ou você esqueceu que a Bíblia fala que você é um filho de Deus, todos aqueles que creem em Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga, eu sou um filho de Deus. Então, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, haja como tal. Lucas 1,41, olha o que a Bíblia diz aí, rapidamente. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Quando Isabel viu Maria, Maria foi visitar, ela era prima, e foi visitar Isabel, sua prima mais velha, que estava grávida. Quando Isabel viu Maria chegando, a Maria falou, salve, escolhida do Senhor, bendito é esse que está no seu ventre. Quando ela viu isso, houve uma manifestação no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que ela foi batizada com o Espírito Santo. A mãe dela foi batizada e a criança foi batizada com o Espírito Santo.
Ali estava selando o destino. Esse é o profeta. Aquela criança já teve uma experiência no ventre. É desde o ventre. Deus decidiu quem você é no ventre. Eu acredito até que antes da fundação do mundo. Para de ficar se perguntando o que você acha de você mesmo. Para de inventar pensamentos e soluções e sentimentos de alma e determinar que você é isso ou aquilo, não dá certo. E Deus tem um destino para você e os planos de Deus vão ser cumpridos na tua vida. Para alguns demora mais, para outros demora menos. Quanto mais rápido você entender o projeto de Deus, mais rápido as coisas vão acontecer na sua vida. Então ele já foi batizado ali, e olha, ele fala assim, olha, eu não sou o profeta Elias, eu não sou o profeta que viria lá como Moisés, que é esse profeta ali, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que diz, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou apenas uma voz. Então, não conhecer a identidade gera fracasso pessoal. Aí você sai na Anhanguera, você vê aquelas pessoas andando com a sacola nas costas, todo sujo. Aí você pergunta, vem cá, você está vindo da onde para ir para onde? Eu saí da minha terra. Para onde você está indo? Estou andando aí. Vou achar uma cidadezinha, vou parar e vou fazer qualquer coisa. Sabe, essas pessoas, elas não se identificaram. Por isso eu acho muito bonito esse tema, principalmente para os jovens. A juventude precisa saber quem são eles e o que eles estão fazendo aqui. E o que eles se tornarão no futuro. Já está traçado na sua vida o projeto de Deus acerca de você. Então aqui, o não conhecer sua identidade gera fracasso pessoal. É aquele homem lá de 60, 65, 70 anos que vive fracassado, fechado na sua casa, não dá certo. Deu certo o casamento? Não deu certo o casamento. E os seus filhos? Foram embora meus filhos. E a sua vida? Minha vida é isso aí, eu dependo da ajuda dos outros. E a sua casa? Minha casa está aqui, estou quase perdendo minha casa. E você? Eu vivo doente, eu não consigo sair de casa. E o seu futuro? Eu não tenho futuro porque a vida foi muito madrasta comigo, Deus foi muito ruim. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque a vida Deus Todo-Poderoso só me trouxe amargura. Deus não quer o mal para você, Deus não quer o mal para ninguém, Deus só quer o nosso bem. Eis que tem um plano para vós, e não são planos de mal, mas são planos bons, plano para te dar vida, plano para te dar um futuro. Quando Deus colocou você na barriguinha da sua mãe, ela ficou feliz, Deus estava feliz. E quando você nasceu, a vida foi se mostrando para você, você foi sendo formatado segundo os preceitos dessa vida. O coração foi esfriando, você se aproximou de pessoas que não iam te ajudar, se aproximou de pessoas que iam te empurrar. E Satanás, ele faz isso o tempo todo. Ele quer que gere na nossa cabeça dúvida. Porque ele sabe que a falta de conhecimento da nossa identidade gera fracasso pessoal. A dúvida é pecado. A Bíblia diz lá em Provérbios 23, 7. Assim como pensa o homem, assim ele é. Repita comigo. Assim como pensa o homem, assim. Você quer ver uma coisa? Você começar a dizer assim, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, meu irmão é mais feliz que eu, meu irmão conseguiu as coisas, eu não consegui. Seu irmão é seu irmão, Deus tem um destino para o seu irmão, e Deus tem um destino para você, Deus tem um lugar para ele, Deus formou ele de um jeito, e Deus formou você de outro jeito. Os planos de Deus para a sua vida, não são os planos de Deus para a vida do teu irmão. Os planos de Deus para a vida do teu irmão, não são os planos de Deus para a sua vida. Nós somos seres individuais, que Deus criou a todos, mas nos traçou um caminho individualmente. Então se apega naquilo que Deus fez para você. Ele quer o bem para você, Ele quer que você seja feliz, mas você precisa estar dentro do propósito da vontade de Deus na tua vida. Para de dar cabeçada na vida. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente, ele aprende com seus próprios. E o tolo, ele nunca aprende, ele sofre, não aprende com o erro dos outros, não aprende com os erros dele. O tempo passa, o ano passa, a vida passa, e está ele lá marcando com a sua burrice eterna o mesmo destino fracassado. Até quando? Até quando você vai aceitar que a vida imprima em você essa condição fracassada?
Até quando você vai bater cabeça com seus pensamentos, seus entendimentos? Eu acredito, eu fiz uma pesquisa, eu analisei. Deus sabe o que é melhor para você. Deus colocou no seu coração um caminho. Se apega à palavra. Qual é, Senhor, o destino que o Senhor tem para mim? Porque o Senhor me gerou. Faça a tua vontade, não a minha. Mas o problema é que a nossa vontade é que vem na frente. A gente quer fazer a nossa vontade. Quem está entendendo? Adão e Eva estavam no paraíso, estava tudo bem, até Satanás entrar lá e colocar dúvida. Olha, não foi isso que Deus falou. Pensa direitinho. Olha bem, não é isso que... Olha só como é que Satanás age. Ele trouxe dúvida. Deus falou para ele assim, ó, vocês vão ficar aqui no jardim, vocês vão comer aqui esses frutos, dessa árvore vocês não pegam, vocês vão crescer e vão se multiplicar. E é só isso. Deus deu para eles o destino, Deus deu para eles o lugar, mas aí Satanás veio como um sapatinho de algodão e falou, viu, o que Deus disse para você? Você não come? Não, mas Deus disse que se eu pegar do fruto, eu vou morrer. Não foi isso, você está entendendo errado. E nisso começou a gerar na mente dele um entendimento diferente. Eles tomam do fruto e pecam, são afastados, a família deu errado, um filho mata o outro, eles têm que trabalhar pesado, eles ficam de longe olhando para o Éden, mas não podem entrar no Éden, os seus filhos foram corruptos, Tubal-Caim foi um cara que se aproximou do pecado, e os outros foram se aproximando. E por que isso, pastor? Por falta de identidade. Eles podiam falar assim, Eva, Deus não fez nós para isso. Deus traçou um plano para nós e esse plano vai ser cumprido. Eu não vou entrar nesse caminho. Então Satanás diz, ele sabe disso, e ele traz a confusão. Hoje em dia, Deus faz o homem no ventre da mãe, ele nasce menininho, ele recebe a direção que ele é um menino, que ele é um homem, que ele vai ser um chefe de família, que no futuro ele vai ser um patriarca, que ele vai gerar família, que ele vai construir, que ele vai trabalhar, vai sustentar. Aí vem Satanás dizendo, olha, você nasceu homem, mas você tem direito de escolher se você quer ser menino ou se você quer ser menina. Hoje em dia está cheio desse tipo de confusão para mexer na identidade das pessoas. Mas quando pergunta para João, quem é você? Ele fala, eu sou uma voz. A voz que clama no deserto. Fui batizado com o Espírito Santo quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Fui criado no deserto. Eu pregava a verdade. Eu dizia, arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Foi para isso que eu nasci. As pessoas vêm até a mim, mas eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. Eu não sou o profeta como Moisés. Eu não sou o Cristo. Eu sou apenas uma voz. Quem você é? Você é quem? É um desviado, é um fracassado, é uma fracassada? Quem você é? Bom, essa confusão, estou terminando, essa confusão, ela gera rejeição. Quando nós não temos identidade, nós atiramos para todo lado e nós somos rejeitados. E Satanás quer que você seja uma pessoa rejeitada, em detrimento de que Deus quer que você seja amado. Deus quer te acolher. A Bíblia fala que Jesus chegou em Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te acolher como a galinha faz com os seus pintinhos. E Satanás confunde a identidade das pessoas, depois fala, olha, o seu pai não te aceita assim, a sua mãe não te aceita assim. Sabe por quê? As pessoas não vêm aqui porque você é pobre. Sabe por que as pessoas vêm aqui? Porque você não tem faculdade. Sabe por que as pessoas não ligam para você? É porque aí Satanás começa a te colocar depressão. A pessoa vai definhando, vai se questionando, colocando crises existenciais e começa a viver uma vida de pecado, trazendo confusão na mente. Eu não tenho valor, eu sou um desastre da natureza. A maioria das pessoas, escuta só o que eu vou falar aqui. A maioria das pessoas que foram abandonadas pelos pais, elas não conseguem avançar na vida, porque tiveram uma crise já inicial. Eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe. Essa crise perdura, aquela criança fica adulta, e sempre alguém é melhor que ela, sempre alguém a rejeitou,
Então ela vai ficando definhada, fracassada, derrotada, perdida, vai se afastando, vai recuando, vai se escondendo, vai se distanciando, não quer responsabilidade. Nós precisamos saber quem é Deus na nossa vida, o plano de Deus para a nossa vida e para onde nós estamos indo. Então ele disse aqui, olha, eu sou apenas uma voz que clama no deserto para abrir a passagem. E lá no versículo 27, ele fala que, lá em Mateus, ele fala, eu não sou digno, vem um após mim que batiza com o Espírito Santo, e eu não sou digno de desabotoar suas sandálias. Então ele está dizendo o seguinte, Jesus está aqui e eu estou aqui. Eu não nasci para ser o maior pregador, eu não nasci para ser o grande profeta, eu não nasci para ser o grande pastor, o maior pastor da cidade, eu não nasci para ser o maior pastor de Israel, não, porque o maior é esse que vem atrás de mim. Irmão, a pessoa que tem um propósito de Deus, sempre vai colocar Deus e Jesus acima dele. Quando uma pessoa começa a se gabar, dizer que sabe, que pode, que é melhor do que os outros, essa pessoa, ela está se colocando num papel que não é dele. Ele está puxando uma promoção pessoal que é necessário para que ele continue vivendo. Mas aqui o profeta diz assim, olha, eu não sou digno de desabotoar a sandália dos seus pés. Quando Deus fez o homem, ele diz, a Bíblia diz, assim que ele terminou de fazer o homem, no 6º dia, a Bíblia fala que ele diz, e viu Deus que era bom. Nós fomos feitos para ser a glória de Deus. Lá no Salmo capítulo 8, fala que quem somos nós? Né? Nós fomos feitos para a glória de Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Diga comigo isso, diga, eu fui feito para a glória de Deus.